Agora, cheguei aqui nos 10 mil pés, eu vou ler aqui algumas perguntas do pessoal do Instagram, tá? Se você não segue a gente ainda, o Instagram é Trip Inusitada. Todo episódio a gente abre uma caixinha de pergunta para você poder mandar aqui para os nossos convidados. Então vamos lá. Bom, algumas aqui já respondeu. Vou pegar umas melhores aqui. O que ele acha de empresas... O Pablo perguntou. O que ele acha de empresas americanas como Visa e Mastercard incomodadas com o nosso Pix? Cara, isso assim, eu trabalho, inclusive eu falei que trabalhei em empresa de adquirência, né? Então já trabalhei na Cielo e tal, que na época era VisaNet, e a gente trabalhava justamente com o cartão Visa, né? E o Pix hoje, ele compete com o Electron, né? Tipo, o débito, né? Uhum. Muito mais do que com o crédito. Porque o crédito envolve banco, é uma coisa diferente. Por mais que tenha a questão que é dita é o seguinte: o Pix, ele é um cartão de débito, só que pago pelo governo. Então é como se fosse uma estatal amassando esse mercado, entendeu? Ou seja, o Pix não é de graça. O Pix só é pago pela população, simples assim. Então eles entendem que isso é uma competição desleal. Mas é uma visão, assim. Eu não vejo isso como um grande problema. Vários países já têm isso. A China usa isso. E eu acho que o futuro das transações eletrônicas vão acontecer. Eu acho que a transferência simples, ela realmente hoje tem um custo muito baixo. Uhum. Então isso é um chororô à toa. E em relação a isso se tornar... que agora parece que vai ter o Pix parcelado, né? Que vai funcionar parecido com o cartão de crédito. Vai ter isso agora? Tem vários crescimentos do Pix, né? Tem Pix programado, tem vários. E um dos Pix que estavam desenvolvendo é o Pix, sei lá, que em vez de você parcelar em 10 vezes, você parcela o Pix em 10 vezes. Só que isso já existia no Brasil. Tanto é que o Brasil, essa operação de parcelado no cartão só existe no Brasil. Em nenhum lugar do mundo existe isso. Ah, é? Nos Estados Unidos, você morou lá nos Estados Unidos, você pode parcelar com o cartão. Os installments, Só que a taxa de juros lá é tão baixa que você vai dividir lá, a taxa de juros é ridícula. Então você não vai perceber. Aqui no Brasil, como a taxa de juros é alta, se você dividir no cartão, vai ficar um preço absurdo, né? Só que o que existia no Brasil que os cartões tiveram que se adaptar? É o cheque pré-datado, não sei se você lembra. Antigamente, quando você ia, eu ainda peguei essa época do cheque, aí você queria parcelar uma parada em 10 vezes, você fazia 10 cheques. Eu lembro que eu ficava ajudando meu pai, às vezes ele ia comprar alguma coisa, eu ficava preenchendo o cheque para ele, ou minha mãe, porque você preenchia vários cheques, você botava a data do cheque e o cara, você tinha que acreditar, porque o cara podia descontar antes se ele quisesse, que ele ia descontar o cheque no negócio, era uma forma de parcelado. O Pix vai ser dessa forma. Mas qual é a diferença para o cartão? Porque o cartão ele assume o risco da operação. Então, quando você parcela numa loja o teu cartão, se você não pagar o cartão... Inadimplência, né? Você está inadimplente com o cartão, mas o lojista vai receber o valor. Então, tem uma operação ali dentro e tal. O Pix ele vai funcionar parecido com o cheque. Ou seja, se você não tiver saldo na conta, o cara não vai receber. Então, o risco é seu. O risco é seu. Uhum. Então, assim, eu acho que é um chororô desnecessário. Eu acho que esse pagamento de Pix vai acontecer, e não importa se a Visa, Mastercard vai querer ou não vai querer. Perfeito. Próximo aqui do Carlos Bonfim, a gente até tocou nesse ponto aqui da insegurança, né? Ele acha que o que foi feito em El Salvador funcionaria no Brasil para o combate ao crime organizado? Cara, esse negócio de El Salvador, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, né? E o que eu acho assim, magistral no Senhor dos Anéis é que o Tolkien conseguiu fazer algo que é do ser humano. Ele falou o seguinte, tem várias raças, enfim, vários povos e tal, e alguém montou um anel que vai dominar todos os outros anéis. É como se fosse o poder absoluto, né? E tanto é que tem várias passagens, tem uma que eu gosto, que o humano vai jogar o anel no fogo, aí ele olha e fala, não vou jogar, eu vou fazer um mundo melhor. Tipo assim, quando você recebe o poder, né, o próprio Paulo Guedes falava, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Eu gosto muito dessa frase, eu não sei se é dele, ele é muito erudito, ele fala, lê pra caramba. E o que eu vejo em El Salvador? Nesse momento tá legal. Né? Eu sou carioca, eu vi esse poder das milícias acontecer lá atrás. Teve até uma novela da Globo, inclusive, que o miliciano era o mocinho da novela, né? Que era o Antônio Fagundes e tal. E aí acontece, não, aqui na área de milícia... E eu sou da época aqui no Castelo das Pedras lá, fica tranquilo, aqui não tem... Porque todo mundo da milícia, da polícia, não sei o quê... Só que o poder absoluto corrompe absolutamente. Sim, só para quem não sabe, né, caso você não saiba, em El Salvador, eles fizeram uma baita prisão gigantesca, uma operação que eles saíram à noite, na calada da noite, e pegaram os piores criminosos. E El Salvador saiu do país que era o mais perigoso do mundo, se eu não me engano, para eles falam, não sei se propaganda ou não, ao mais seguro, eles meio que acabaram
com o... vamos lá, eles pegaram lá e não tem o devido processo legal. Sim. Se você tiver uma tatuagem lá, sei lá... O MI13 lá, o tem lá M13. umas tatuagens, que nem aqui no Brasil, acho que se você tiver do palhaço e tal, tem alguma coisa a ver. Se você tiver tatuagem, você vai preso. Ah, mas não tem chororô. Isso funciona, né? A gente tá vendo funcionar. Qual o receio que eu tenho? Pra onde esse negócio vai descambar? Que podem Porque, usar assim, pro mal isso aí também, né? Pra exatamente. oponente político. Exatamente. E para onde isso vai crescer? Porque será que lá o Bukele lá, ele vai ceder? Ele já deu um jeito de ficar mais no poder. E até que momento esse cara vai falar, não, vamos tornar isso devido ao processo legal, ou se você discordar dele, ele vai te prender, entendeu? E o que o Rudy Eu acho perigoso demais. Perigoso, né? Mas e o que o Rudy Giuliani fez em Nova York, por exemplo? Não, isso é um pouco diferente, né? O Bukele fez um negócio mais assim... É bem mais agressivo. E funciona. O meu medo do Bukele hoje é até que ponto esse negócio não vai descambar. Sim. Porque, como eu falei, no caso do Rio, descambou. A milícia hoje em dia ela funciona nos mesmos padrões de um tráfico de droga clássico. Né? No caso de Nova York foi um pouco diferente. Ele foi mais duro em relação às leis. Né? E tinha aquela teoria da janela quebrada, ou seja, ele arrumava tudo para as pessoas não... Isso eu gosto. Né? Eu acho que a gente precisava disso no Brasil. Porque qual é o problema do Brasil hoje? Né? Eu tenho uma irmã que trabalha no judiciário. Assim. Muita gente critica o judiciário. Mas ela fala, o grande problema não está no judiciário, está nas leis. As leis no Brasil permitem tudo. Então, tipo assim, 1000 apelações. Então, no final do dia... Tem punição muito grande, né? Assim, pode até ter punição grande, mas assim... Não, é impunição. Porque, tá. não vou nem dizer assim, às vezes você tem algumas punições são severas, mas você nunca vai chegar lá. Exato. Não, porque você pode recorrer. Se o crime for baixo, não tem... Então, por exemplo, se você roubou alguma coisa, mas é um crime de menor potencial, você paga uma cesta básica. Se você não... Aí a gente vê casos como aconteceu recente no Rio de Janeiro, o garoto tinha 86 passagens na polícia por roubar celular e tal. Mas roubar celular, né? Vai encher a cadeia, não sei o quê. Ao passo que outros países não têm isso. Eu falei assim, punição e impunidade, né? Falei errado. A impunidade acaba acontecendo. Por quê? Isso. Porque a gente é tão benevolente nessas leis que acontece isso. Aí o cara começa a perceber o seguinte, nada vai acontecer, então dane-se. E aí, no caso do Bukele, acontece, porque hoje em alguns lugares acontece. Eu cresci na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E eu lembro uma vez, eu estava com meu avô, isso tem muitos anos, né? E eu cresci perto do Morro do Borel, né? O Morro do Borel é famoso. Aí, uma vez o meu avô estava... E na área ali não podia ter nenhum crime, né? Não podia ter assalto, não podia ter nada. E uma vez o meu avô ele estava no posto de gasolina, um garoto veio e assaltou ele. Aí o meu avô ficou naquela situação, veio um cara, falou, não, fica tranquilo, amanhã o senhor volta aqui, o dinheiro que roubaram do senhor vai estar aqui na loja de conveniência. Aí quando meu avô voltou no dia seguinte, estava lá e falou, não, fica tranquilo que a gente resolveu o problema do menino. Então, assim, essa coisa do Bukele, ela resolve. Mas, assim, é preciso compreender que se a gente for por esse caminho, a gente pode entrar numa certa barbárie. Eu acredito no devido processo legal. Eu acho que a gente tem que ter leis, mas leis que funcionem, de fato. Sim. Tem que ter uma lei que, tipo assim, se o cara me roubar como me roubou aqui em São Paulo, esse cara vai ser pego e vai ser preso. Agora, se a gente pegar esse cara e no dia seguinte ele tá solto, ele vai roubar de novo, depois ele vai roubar de novo, vai roubar de novo. Aí a gente vai começar a entrar numa sociedade que a gente tem hoje. Assim, a impunidade no Brasil é certa. Aí vai vir um cara do judiciário e falar, mas a lei é assim, o cara da lei, não, mas o judiciário também... Então, de novo, aí a gente volta pro problema. Aí você pergunta pro cara de esquerda, ele vai ser um cara mais, não, mas aí a culpa é da sociedade. Aí você vai pro cara da direita, ele já vai ser mais extremado, tem que matar. Então, a verdade verdadeira é, a gente não faz o básico. Porque vários países, como Portugal, que é um lugar extremamente seguro, ou a Europa no geral, né, vários locais que a gente tem, nos próprios Estados Unidos, você tem, assim, uma convicção que se você fizer coisa errada, você vai ser pego. Você vai ser punido. E todos os patamares, tá? Às vezes você pega um brasileiro lá em Orlando, ele faz tudo bonitinho. Sim. Que ele não faz no Brasil. Exato. Que ele fala, mas aqui eu posso ser pego. Lá eles não tá com lixo na rua, aqui taca do carro, da janela. Pois é, porque o cara vai para um lugar, aí entra um pouco do que você falou do Giuliani, né? Que ele tinha essa convicção que eu concordo também. Tipo assim, se a pessoa olha em volta e vê que tá tudo muito bem organizado, ela se sente desconfortável em fazer um negócio errado. Agora, se a gente tá aqui em São Paulo e você vê toda hora um cara correndo na Faria Lima porque roubou um celular e nada acontece, aí todo mundo olha... Cada um por si, né? Cada um por si. Então, muito... E eu acho que muito tem a ver com algumas declarações do Lula, né? Porque quando o Bolsonaro entrou, ele vinha com aquela... isso aqui é tropa de elite, tinha aquele negócio de, eu vou pra cima do bandido. Eu acho que o próprio bandido fica meio... será que esse negócio vai acontecer mesmo? Vou pegar leve.
Quando você vê um presidente como o Lula falando, não, ele roubou para comprar uma cervejinha, você tá usando o Estado para meio que validar esse tipo de coisa. Exato. E a gente compreende que a gente vive num país igual, um país que, porra, tem muita coisa para resolver, mas a gente não pode permitir isso, porque a gente caminha para barbárie. O Brasil hoje, cara, tem alguns lugares aqui, especialmente o meu Rio de Janeiro lá, e principalmente a Bahia, acho que, se não me engano, o Ceará também, são indicadores, assim, horrorosos. Absurdo, cara. né? Horrorosos, assim. As pessoas estão sendo violentadas de maneira a céu aberto a qualquer hora, né? Tem lugares de facção que já dominaram. Então, assim, como é que resolve esse negócio? Eu acho que ou a gente caminha para um centro do tipo, pô, vamos ser um pouco mais duro em leis e tal, ou eu não duvido que vai nascer um Bukele no Brasil. Tá? Alguém que vai falar, cara, chega, acabou. Eu lembro que no passado no Brasil já teve muito isso, do tipo esquadrões da morte. Eu sou do Rio, né? Então, assim, já teve esquadrões da morte. O caso que eu citei aqui, áreas de movimento que eles falam lá no Brasil, no Rio, né? Então, a área ali, pô, aqui você não pode fazer nada. Então, eu acho que a gente pode seguir para um lugar mais extremado, porque o próprio brasileiro vai validar E isso. chegamos a um ponto também, né? Porque você chega uma hora e você fala, cara, quer saber? Bota o Bukele aqui. É. Acaba com o devido processo legal. Sim. Faz aí, pô, pega o cara e mata. Sim. E isso é perigoso. Perigoso. A gente flerta com um negócio perigoso, na minha visão. Perfeito. Aqui as últimas 3 perguntas, chegando ao final do nosso voo aqui, Rodrigo. A primeira é, se você quisesse que o Brasil modelasse as políticas de qualquer outro país, qual seria o país que você escolheria? Só pode escolher um. Cara, eu diria Coreia do Sul, cara. Coreia do Sul? Porque a Coreia do Sul, na década de 80, ela tinha o mesmo indicador de educação e eles fizeram um movimento pela educação. E lá acabou essa história de vamos fazer pela direita, mas cara, como é que resolve? E os caras resolveram. Então hoje a Coreia do Sul, que tinha acabado de sair de uma guerra, e assim, é um país que está em guerra. Não sei se as pessoas sabem, mas assim, não existe paz entre os dois países. Eles estão com cessar-fogo até hoje. Né? Então, assim, a guerra não acabou, ela só está freezing, pausa, né? E os caras fizeram esse movimento. Imagina, é o mesmo povo, o mesmo país que foi dividido ao meio ali, né? Então parou a guerra, cada um fica pro seu. Eram os dois países pobres. A Coreia do Sul adotou um modelo tipo, cara, vamos ser liberal, vamos permitir que as empresas venham para cá, vamos investir pesado na educação. E não é botar dinheiro. Eu sempre falo isso, mas não é dinheiro. Não é dinheiro. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo de que maneira? Vamos fazer dessa forma? Ih, não deu certo, vamos pela outra. E os caras conseguiram hoje ter uma população com IDH, um desenvolvimento, um coreano, né, do Sul, ele tem uma educação, uma formação tão boa, talvez até melhor do que muitos europeus e os Estados Unidos. Sim. Então, se ele chega nesse nível com essa capacidade, ele vai naturalmente vai acontecer. E estava páreo com o Brasil naquela época? Era igual. O nível de DH era o mesmo. Em 80? Na década de 80. Quando você olha, que é um pós-guerra deles lá, né? Tiveram a Guerra da Coreia lá, então eu não lembro exatamente, mas quando você pegava os indicadores, porque assim, é interessante como grandes indicadores de DH, de renda, de tudo, tava todo mundo meio que embolado ali. E todo mundo foi embora, o Brasil não. Quando você olha assim, o desenvolvimento dos países, o Brasil ficou estagnado. A década de 80, então, foi considerada a década perdida. A gente resolveu a inflação na década de 90 e aí a gente parou no tempo. Entendeu? Infelizmente, todas as oportunidades que a gente teve aqui no Brasil, seja a própria oportunidade do Lula, porque imagina, a gente teve ali o início do século XXI, ali no 2000, a gente teve a China puxando a gente, mesmo sem seguir a China, a gente foi empurrado. E o que aquilo gerou? Nada. Tanto é que as pessoas falam, tiramos 32 milhões da fome, não sei o quê. Então, mas são indicadores, assim, como é que um país que saiu do que saiu, cresceu, enriqueceu, porque o Brasil ali, em 2010, até a crise ali de 2008 e tal, o Brasil estava super bem. Como é que a gente voltou a ter 32 milhões de pessoas com fome? Ou seja, tudo que a gente conquistou voltou para trás. Se é que esse número é verdade, porque a gente também vê assim, no Brasil a gente fica brincando com o número. Né? Por isso que às vezes as pessoas perguntam muito, mas 32 milhões... Como é que 32 milhões de pessoas anteontem estavam com fome e agora não está mais? Sim. É porque basicamente você usa um indicador financeiro. Calorias, né, por pessoa, um negócio assim. Não, e muito assim, o cara que tem a renda inferior a tantos dólares. Aí o dólar muda, ou seja, o cara muda também. Então não aconteceu nada na vida do cara. Então imagina, se o dólar despenca, a gente fica relativamente mais rico, né? Então todo mundo está rico, mas o cara continua com fome. Então, ficar brincando com o indicador, de novo, para ficar trocando e-mail. O cara vai te mandar e-mail, tá vendo? Tirando e-mail, o cara vai mandar. Mas e a verdade dos fatos? Sim. E o brasileiro de verdade, que está no interior do Brasil, ele realmente acha que o país melhorou? Porque as pessoas deveriam parar de ficar se apoiando tanta política e olhar o resultado das coisas.
olha o resultado, vê aí, tá melhor ou não tá? É muito time, né? Futebol, né? Cada um no seu E assim, fanatismo. isso foi muito bem feito no Brasil, de fato. E a ascensão do Bolsonaro, da direita e tal, ela cristalizou essa diferença. Então, o próprio PSDB, à época que fazia ali, direita e tal, não sei o quê, ele não cristalizou esse negócio. E aí hoje a gente tem a galera que se diz de direita, ela só pensa em político. E o cara da esquerda ficou mais radical ainda. Então a gente tem dois grupos radicais que eles acham que o objetivo deles é defender seus políticos. E não virar e falar, cara, não importa se o governador... Por exemplo, eu acho que o próximo presidente seria legal que fosse um Tarcísio, um cara desse, né? O Tarcísio, o Ratinho Júnior e tal. Mas se o Tarcísio entrar lá, eu já tô adiantando pra minha galera, se realmente for o Tarcísio, eu vou continuar criticando, cara. Pô, tá errado. Pô, tá fazendo errado, vamos fazer diferente e tal. Eu não vou me apaixonar pelo político. Eu vou querer sempre propor um diálogo. Sim. Ainda que eu esteja equivocado, porque eu não sei de tudo, mas assim, se eu consigo propor esse diálogo, eu consigo ver assim, vamos testar outras coisas? Será que esse negócio é a melhor forma possível? As pessoas estão apaixonadas, isso é muito triste. Cara. Sim, perfeito. A penúltima pergunta aqui, ó. Todo episódio a gente pergunta para os nossos convidados se eles pudessem escolher qualquer pessoa, viva ou morta, para sentar do lado deles durante um voo longo. Mas não pode ser nenhuma figura religiosa e nem alguém da sua família. Quem você escolheria para sentar do seu lado para um voo para a Austrália? 17 horas aí. Quem seria a pessoa? Viva ou morto? Viva ou morto? Cara, eu poderia citar uma porrada de gente que eu gosto, que tá viva e tudo. Mas eu acho que recentemente eu vi uma crônica do Rica Perrone, né? Falando sobre o Senna, né? E eu sempre gostei muito do Senna, né? Eu adoro o Senna. Quem é da minha idade vai gostar do Senna também. E ele falou muito sobre o que o Senna representava, que não era só o esporte. Né? E isso me bateu muito, porque realmente o Senna, a gente era na década de 80, 90, início dos anos 90, ele morreu no lançamento do Plano Real, né? Então foi uma década muito difícil, né? Eu era muito pequeno, mas eu lembro a dificuldade que a gente vivia naquela época. E realmente o Senna, ele pertencia ao domingo. Não era um corredor de Fórmula 1. Era o cara que eu chegava na casa da minha avó correndo, pô, já começou. E tava todo mundo em volta da TV. Naquela época só tinha uma TV as casas, né? E assim, era engraçado, que uma TV de 20 polegadas era uma TV enorme. E a gente ficava ali, o Senna começou, vai sair. Aí ele tocava musiquinha. Ele era um vencedor pra gente naquela época que não vencia nada. Vale lembrar que o Brasil não ganhava uma Copa há muito tempo, como é agora. Então ele representava muita coisa. Ele representava o brasileiro que, mesmo a gente sendo, como a gente está agora, assim, muito em baixa, até na seleção, ele representava alguém que... Esperança, né? E alguém que não tinha medo de ser o melhor, né? Ele não tinha mimimi. Ele não aceitava estar abaixo do cara. Não importa se o cara era alemão, era inglês, era o que for. Ele falava, não, eu sou o melhor, e como é que eu faço para ser melhor? E ele ia para cima, né? Eu acho que isso falta um pouco pra gente hoje em dia. Então, assim, adoraria estar com o Senna, né, que infelizmente não viu o Brasil melhorar em termos econômicos, mas ele trouxe muita esperança pra galera, assim, sem dúvida. Eu acho que seria ele. Perfeito. E Rodrigo, agora tem a nossa última mensagem, a frase que a gente deixa na caixa preta do avião. Todo episódio a gente também pede para os convidados deixarem essa mensagem que vai ecoar aí na caixa preta. E então eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão desacreditadas com o Brasil. O que a gente tem que ter? É otimismo, é pessimismo e uma visão aí para essas pessoas? Assim, eu não sou o mais otimista das pessoas, né? Quem segue meu canal sabe disso. Mas talvez seja interessante o que eu vou falar, mas desacreditem do Brasil. O que eu quero dizer é, a gente tem que acabar com essa ideia de que o Estado vai resolver nossos problemas. A gente tem que acabar com a ideia de que, assim, o Kennedy falava esse negócio, não é o que os Estados Unidos, o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país? E as pessoas me perguntam, o que eu faço agora? Vai entrar o governo Lula? Cara, resolve o seu problema. A gente está aqui no avião, eu uso muito esse conceito. O que toda aeromoça te recomenda quando cair a máscara de oxigênio? Primeiro coloca em você, depois você coloca outra pessoa. Porque se você quer ajudar alguém sem ter se ajudado, provavelmente você vai morrer e a pessoa também. Né? Então, assim, estude, corre atrás, não dependa do Estado. Não adianta você falar, pô, eu tenho que melhorar o SUS. Resolve o teu problema da segurança, de saúde, alimentar, estude mais, faça a sua parte. E, assim, uma das coisas que me motivou a ter o canal foi que eu fiz faculdade pública, né? E assim, como é que eu posso ajudar? Porque me ajudaram. Quem pagou minha faculdade foram todos vocês. Né? Especialmente no Brasil, que é subendividado, vocês estão pagando o custo que foi feito na minha educação. Então, como é que eu retribuo isso para o Brasil? E aí, eu tive essa coisa na pandemia, né? Onde começou o canal. Eu falei, cara, como é que eu posso ajudar? Eu falei, tá, o que eu posso ajudar? Se os caras me deram educação, se eles me deram a possibilidade de estudar economia, então eu quero retribuir dessa forma. Eu vou tentar explicar a economia para a galera. Né?
E aí, óbvio, eu sou criticado, porque o cara gosta do Bolsonaro, gosta do... Mas a minha coisa para vocês seria, desacreditem que o país vai fazer alguma coisa para você, porque não vai. Corra atrás, melhore de vida, e se você fizer bem o seu trabalho, o Brasil vai melhorar. Então, não acredita tanto no país, no político, né? Ainda mais numa época que a gente vive, todo mundo ama político. Corre atrás do que você pode fazer. Se torne uma pessoa melhor. E, naturalmente, se as pessoas forem para esse lado, a gente melhora o país. E numa viagem aqui do nosso jato, nada melhor do que o nosso novo patrocinador aqui é Philip Mead com o seu Hidromel. É a bebida alcoólica mais antiga do mundo, sabia? Nossa. Hidromel. E eu fiquei sabendo que ela é a bebida dos deuses também. Uma das primeiras bebidas já registradas na história da humanidade. Milenar. Nossa, não, eu fiquei sabendo, inclusive, ainda que é a bebida feita pelos vikings, que eles tomavam. Eles bebiam muito isso aqui, né? Ficou famoso por conta dos vikings. Hidromel. Isso aqui é uma fermentação... É até os machadinhos aqui, você viu, né? Então, ó, é uma fermentação de mel com água, tá? E é usado mel real de abelhas, não é artificial não, tá? Isso aqui é muito bom. Então, ó, QR Code na tela, você tem o cupom TRIPMED, que você vai ter 10% de desconto. Nossa, tá bom? E se beber, não dirija. E, por favor, apreciem com moderação. É isso aí. É boa. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada. E tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.